Oi, gente, eu sou a Maria Gabriela, ele é o Marcos Paulo. Nós somos do terceiro ano da Escola Estadual Dona Antônio Valadares e somos alunos da professora Karine. E esse é o projeto Dona Antônio Nós Leite. vamos falar do livro O Ouro Dentro da Cabeça. Né? Esse livro foi escrito pela Maria Valéria Rezende, que nasceu em 1942, em Santos, São Paulo. Ela viveu lá até os seus 18 anos, né? A partir de seus 18 ela se mudou para Paraíba, tendo já recebido o título de cidadã paraibana. Formada em língua e literatura francesa, pedagogia e mestre em sociologia, dedicou-se toda a sua carreira à educação popular, em diferentes regiões do Brasil e no exterior, tendo trabalhado em todos os continentes. Às vésperas de completar 60 anos de sua carreira e de sua idade, em 2001 começou a publicar literatura com a primeira versão do livro Vasto Mundo, livro que foi reeditado em nova versão em 2015. Né? E então esse livro ele ficou tão famoso que ele foi traduzido para o francês, né, para ser vendido lá também. Desde 2004 participa do Clube do Conto da Paraíba, que estimulou a continuar a escrever a ficção. O seu romance O Voo da Guará Vermelha foi publicado em Portugal e na França, e teve 2 edições em espanhol, então ele foi publicado também na Espanha. Participa em várias coletâneas no Brasil, Argentina, Itália, França e Estados Unidos, incluindo também Portugal, além do Brasil, todos esses países. Escreve ficção, poesia e também é tradutora. Além disso, é ainda ativista e participa do movimento Mulherio das Letras, pelo qual deu a cara em sua primeira edição em 2017, em João Pessoa, Paraíba. O livro Ouro Dentro da Cabeça, ele caiu na prova do Cefet em 2016, é justamente por isso que a gente leu ele, que foi da nossa época. O livro fala de uma criança que tem vários nomes, mas na verdade não tem nome nenhum. No início do livro ele é o Coisa Nenhuma. Ele vive num quilombo escondido no Nordeste, que é a realidade de várias crianças, e ele não tinha mãe nem pai. Ele era cuidado pela avó, né, materna, se eu não me engano, eu acho. E pela mãe das outras crianças que viviam ali com ele. Ele sempre foi um menino muito corajoso e muito, digamos assim, que queria aprender as coisas. Muito astuto. Chega em um momento do livro que ele conhece um viajante, que ele começa a cuidar dele, e esse viajante começa a contar a história dos livros que ele carregava com ele. E isso dá pra ele muito interesse, só que ele não sabia ler. Ele ficava só folheando os livros e não conseguia. E ele traçou tipo uma meta na vida dele que ele queria aprender a ler. Quando eles constroem uma escola lá na Furna, onde eles viviam, ele queria muito entrar. Só que além de não ter mãe nem pai, ele também não tinha nome. Um dia ele resolve ir embora de lá, largar tudo, só para poder aprender a ler. Ele chega na cidade, tenta se matricular, mas ele não tem um nome. Aí ele procura um padre, é batizado e depois fica com o nome de Marília da Conceição em homenagem à professora. Como ele veio do sertão também, né? A história começa lá. Tem o livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que também retrata bastante sobre isso. Então a educação lá não é tão boa, né? E esse livro, Ouro Dentro da Cabeça, ele serve também como um choque de realidade. Porque para nós hoje, a pessoa saber ler e escrever é o básico do básico. E o Coisa Nenhuma, até então o chamado Coisa Nenhuma, era o que ele buscava. Ele buscava aprender a ler, né? Ele passa por várias situações difíceis que a gente não vê, mas é realidade do nosso país. Ele passa pelo trabalho escravo e ele roda o Brasil inteiro. Em uma parte que ele quer muito chegar no sul, porque contam pra ele que no sul ele vai ter alguém pra ensinar ele a ler. E ele foge do trabalho escravo e cai no garimpo, que é onde eles procuram ouro, né? Uma mulher que vivia lá há muitos anos vê que ele tem potencial para ser a pessoa que ele quer, para ele aprender a ler, só que ela não podia ensinar. Então ela dá a ele ouro para ele poder ir embora, o suficiente para ele poder pagar uma passagem de avião e se reestabelecer em algum lugar. Ele vai embora e arruma outro emprego em uma construção. E nessa construção, de frente a ela, tem sempre, todo dia tem uma velhinha que vai lá para poder dormir. Essa velhinha pede ajuda para ele porque ela não tinha o que comer. E ele começa a ajudar ela e conta a história da vida dele, pelos vários lugares que ele passou e o que o maior objetivo da vida dele era aprender a ler. A professora conta que também teve uma vida muito difícil, mas acabou cedendo ao vício da bebida, né? E acabou ficando na rua. Só que antes de acontecer isso com ela, ela era professora de primário. E ela
E ela começa a ensinar ele a ler. E a condição que ela tinha era de que ele contasse histórias para ela. Então, todos os dias, à noite, quando a loja fechava, né, porque ela dormia de frente, ele ia, levava comida, ela ensinava ele a ler e ele lia todos os livros que ele tinha para ela. E é interessante porque o Coisa Nenhuma, ele fala que ele gostaria de aprender a ler e também até melhorar o vocabulário dele para poder ir para praças contar a história dele, né? E isso, como a gente não pode contar o final, né? Se vocês forem ler, o que a gente recomenda é uma leitura muito tranquila, divertida até. Vocês vão ficar sabendo o que ele fez, né? E por todas as histórias que ele passou. Exatamente.